como desenvolver discernimento espiritual e consciência espiritual nesse momento em que a Terra passa por uma ascensão e com isso a gente recebe muitas novas tecnologias espirituais e também muito mais pessoas falando sobre espiritualidade, sobre ferramentas espirituais, enfim. Como desenvolver discernimento nesse momento, um discernimento espiritual. Eu sou a Viviane Moraes, mentora, professora e terapeuta do Sagrado Feminino, de espiritualidade da nova era, médium ostensiva, que venho aprendendo muito de tudo isso que eu vou trazer para você aqui e que eu trago nesse canal ao longo de uma vida de muito estudo e de uma mediunidade que sempre foi muito expandida. Então, eu precisei de aprender e desenvolver muito discernimento para entender o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que tá todo mundo fazendo. Ah, será que realmente eu também tenho que fazer isso? Porque a gente sabe que quando a gente vê muitas pessoas fazendo algo, a gente acredita que aquilo também vai ser bom pra gente. Mas e o nosso corpo? O que que o nosso corpo sente com relação a tudo isso? E querendo ou não, né, como existe uma manipulação de massa, a gente tem muita tendência em repetir, né, em repetir aquilo que o outro está fazendo, e tá tudo bem, né? Desde que aquilo realmente pulse no nosso coração, na nossa alma, que ao invés de contrair o nosso corpo, quando a gente se conecta com aquilo, expanda o nosso corpo. Como saber se realmente esse caminho nos eleva ou nos distrai do nosso verdadeiro caminho? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para a gente se fazer no momento em que a gente for fazer os nossos movimentos. Porque despertar não é acreditar em tudo. Despertar é sentir de verdade. E sentir nos conecta com o nosso discernimento. O discernimento espiritual, ele é uma habilidade que a gente desenvolve para reconhecer se aquele caminho realmente é para gente ou não é para gente. E como que eu desenvolvo um discernimento espiritual e uma consciência espiritual? Através do silêncio, através da escuta do nosso sentir, através do nosso coração, né? Então, quando tem algum movimento, você contrai ou aquilo te expande? Aquilo te aproxima de você ou te afasta de você? Você se vê muito distante de tudo aquilo. Não é sobre julgar as práticas, sobre julgar caminhos, é sobre sentir. Aquilo está alinhado com a sua vibração? Aquilo que você está vendo, aquilo que você deseja fazer, vai te nutrir? Ou não, tá vivendo um campo ali de mundo de Maia, que é a ilusão. Então você precisa de ir desenvolvendo o seu campo espiritual através do silêncio, através da sua devoção, através desse desenvolvimento do seu sentir, para você entender se você está no mundo de ilusões demais, se você precisa de rasgar esses véus de ilusão, para você começar a ativar o seu discernimento espiritual. Na nova era, não é sobre acumular um tanto de ensinamentos, de aprendizados espirituais. É sobre escutar a sua própria consciência, sobre ouvir o que o seu corpo está te sentindo. Espiritualidade, ela sempre vai te falar para ouvir seu corpo. Não está separado. Não é viver nesse mundo espiritual, porque você está encarnada ou encarnado. Você precisa de firmar as suas raízes aqui para que você possa realmente desenvolver esse discernimento. Porque enquanto a gente vive no mundo de Maia, nesse mundo de ilusão, a gente vive caminhos que não são para nós. Não são todos os caminhos que são para todas as pessoas. E quanto mais você se conhece, quanto mais você passa pela sua reforma íntima, mais você entende quais são os caminhos que são para você e quais são os caminhos que não são para você. Isso é expansão de consciência pura. Por que que desenvolver um discernimento espiritual nesse agora, principalmente, é tão importante? Porque nunca se falou tanto de espiritualidade livre, sem fronteiras, como agora. Talvez em toda a humanidade, né, em toda a história da humanidade, nós nunca vivemos um tempo em que tantas novas tecnologias espirituais galácticas estão chegando na Terra para nos ajudar a expandir. E isso é muito lindo. Significa que mais pessoas na humanidade estão despertando.
Mas ao mesmo tempo que a luz cresce, algumas distrações também vão crescendo, alguns campos de manipulação também vão crescendo. Muitas pessoas buscando mil técnicas, mil respostas, mil atalhos, coisas mágicas e acabam se distanciando do seu próprio sentir, do seu próprio coração. Então há muitas coisas maravilhosas acontecendo e glória a Deus e a deusa por isso, mas também há muita distração acontecendo. Não só distrações causadas por seres densos, no quesito espiritual, mas também num quesito físico, né? Na nossa fisicalidade. Tem muitas distrações acontecendo. E as distrações também causam distorções. E aí a gente vive tempos de muitas distorções. E quanto mais eu treino o meu discernimento, mais eu me afasto das distorções e das distrações, e mais eu me firmo na minha espiritualidade, na minha devoção, no meu sentir do que não é para mim aquele caminho maravilhoso que está sendo ótimo para muitas pessoas, mas não é para mim. E esse discernimento ele é importante também para você entender se é um discernimento espiritual ou uma distorção que a sua mente está fazendo para que você não salte. O discernimento espiritual de verdade, ele não é causado através do medo, porque o medo, ele te trava de viver os seus caminhos. E é aí que você tem que ativar o seu discernimento para entender se eu não estou dando esse passo por um medo inconsciente meu, ou realmente esse caminho não é para mim. Então, como que eu vou chegar nesse ponto de entender se é para mim, se não é, treinando o meu discernimento espiritual? Quanto mais você se desenvolver, quanto mais você ativar esse centramento do seu discernimento, menos você vai ser confundida através, né, dessas manipulações que podem acontecer também e que acontecem em toda a humanidade, em todos os pontos, em todas as coisas, existe isso. E aqui ressalto o seguinte: não se trata de desconfiar de tudo, mas primeiramente confiar em você, confiar no seu coração, confiar nessa bússola pulsante que te norteia, que te fala, aqui é pra você, porque assim, a gente sempre sabe. A gente sente se é, se não é. E como treinar o seu discernimento espiritual? Vou te dar 5 recomendações que são infalíveis nesse processo. O primeiro é o silêncio. Quanto mais a gente se silencia para se ouvir, mais a gente toma atitudes, dá passos com consciência. E a base para mim desse discernimento é o silêncio. Meditar sobre as suas decisões, meditar sobre os seus passos, sentir aquilo tudo é extremamente importante. Essa escuta de si mesma. Peraí, isso me confunde ou isso aqui me expande? Isso aqui me expande ou me contrai? Deixa o seu corpo te guiar nesse processo do silêncio, que você vai conseguir tomar decisões muito mais assertivas, muito menos à flor da pele, à flor do desespero, porque a humanidade toda toma atitudes a partir do desespero, não a partir desse silêncio, a partir dessa conexão consigo, a não ser que você já tenha muita clareza do que você quer, dos sentimentos que aquilo ali está te passando, porque os campos se comunicam o tempo todo. Então a gente consegue entender se aquilo ali já é para mim, se não. Peraí, deixa eu sentir isso aqui. Às vezes também tem muito esse lugar de uma confusão mental que a gente passa e que não é discernimento espiritual, que é medo. Por isso que, para você não se confundir, o discernimento espiritual, a consciência espiritual, ela é treinada, ela é sentida, ela é nutrida. E o silêncio, ele é parte fundamental, número um, desse processo. Coerência com o coração. Quando você for tomar uma decisão, sinta no seu coração.
Perceba as sincronicidades que podem ter acontecido naquele momento. Se conecte com as orações que você tem feito. Eu tenho realmente pedido ao Criador e Criadora por esse passo? Isso aqui que chegou aqui na minha mão agora, é esse passo que eu tenho que tomar agora? Então você começa a entrar em coerência com o seu coração. Se você está na euforia, você está desconectada da coerência do seu coração. A coerência com o coração, ela se dá a partir desse centramento. Então, sempre respire para entender se está expandindo ou se está contraindo. O seu coração, ele sempre vai responder primeiro que a mente. Então, é importante você ouvir, através do silêncio, o que é que o seu coração está te dizendo. E assim, quanto mais coerência a gente tiver com o coração, mais a gente vai manifestar situações, ciclos, pessoas, trabalhos que estão coerentes com a nossa frequência e com aquilo que eu realmente preciso para expandir o meu campo. Se eu vivo sempre desesperada, correndo, eu vou me distrair demais. Então, silêncio, coerência com o coração. O próximo é a autoobservação. Como ativar essa autoobservação? Você precisa estar muito conectada com seu corpo. Porque se algo te atrai pela euforia, pelo desespero, pela carência, pela urgência, peraí, é o ego que está respondendo. Se algo te atrai pela paz, pela calma, aí é pela alma. Entende? Então, existe uma diferença grande quando a gente se observa, quando a gente sente o nosso corpo. Aquilo está me trazendo paz ou aquilo está me trazendo medo? Aquilo está me atraindo com alma ou aquilo está me atraindo com desespero? Porque quando a gente não se observa, a gente vive repetindo ciclos, padrões de crenças antigas. A humanidade vibra em uma certa carência, num lugar de muitas distrações que acaba tentando tampar muitos buracos que estão sendo feitos no dia a dia, com os traumas que a gente não olha, com as decisões que a gente toma na flor do desespero, né? Então, sente, isso está me trazendo paz na alma? Está me trazendo calma? Ou está me trazendo mais desespero? Então, ali já tem uma resposta bem poderosa. 4. Escuta do campo. Antes de buscar resposta fora, sinta no campo ao redor, sinta a vibração de cada situação, de cada pessoa, de cada prática, sinta isso dentro de você, para entender o que que o seu corpo está sentindo com tudo aquilo. O seu corpo vai sempre perceber antes da mente raciocinar sobre aquilo. É por isso que todos esses pontos são extremamente complementares um com o outro. Aí se pergunta: o campo disso conversa com o meu campo? Isso é muito importante você saber, né, para entender e para tomar as suas decisões, os seus próximos passos com relação àquilo ali. O discernimento nasce da capacidade de perceber e ler o campo. Ele não vem das aparências, porque, como diria minha avó, as aparências enganam. Então, é extremamente importante que a gente desenvolva essa habilidade de ler campo, porque isso não é só exclusivo de médiums. Claro que quando a gente desenvolve a nossa mediunidade, a gente consegue ter uma leitura mais fina de muitas coisas, mas isso é para todas as pessoas. A gente tem uma capacidade de ler os campos, de sentir os ambientes, de sentir todas as coisas que nos cercam, porque tudo é vibração, né? Isso está vibrando em sintonia com o meu corpo, com o meu campo, ou é uma coisa muito performática. É importante a gente ativar isso dentro de nós, essa leitura de campo. E como aqui eu falo para a grande maioria de mulheres, o 5 está muito conectado com esse lugar, a sabedoria do feminino,
A gente sempre sente aquele negócio de sexto sentido, isso é real. A gente é extremamente intuitiva. Até mulheres que muitas vezes acreditam que está bem distante do despertar espiritual, da conexão com seu corpo, são mulheres extremamente intuitivas. Só que acontece o seguinte: nós fomos engolidas por uma sociedade que exclui a intuição, que acha que a intuição é bobagem, mas não é. A intuição feminina é batata. Ela sempre tá ali, ó, contando pra gente esse lugar de presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Esse discernimento, ele é uma qualidade profundamente feminina também, que pode ser desenvolvida nos homens, óbvio, porque todo mundo tem energia feminina e masculina. E quando a gente ativa esse quinto passo, que é a sabedoria do feminino, a gente também começa a ativar a nossa sensibilidade de escuta, a nossa necessidade de nutrição, o nosso processo de silenciar para ouvir o que o campo está dizendo. E mais importante de tudo é quando a gente retorna para a gente mesma. Quando a gente está muito conectada com o nosso corpo, quando a gente está muito conectada com o que a gente sente, a gente sabe exatamente o que é o que não é. O que é pra gente, o que não é pra gente. Aí, o que que acontece, né? Eu vejo muito isso aqui. Aí você sabe que aquilo é pra você. Você sentiu. Aí vem um monte de, aciona um monte de corrente neural aqui, de caminho neural, de medo, né? E quando a gente retorna de fato pra gente, a gente entende o que que é medo, né? Nesse dia que estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu tive que tomar algumas decisões nessas últimas semanas e foram decisões que me trouxe alguns medos e que tentou me travar. E aí, o que que eu fiz? Sentei, silenciei, escutei o meu corpo, observei o meu corpo para entender se aquilo ali era um medo ou se aquilo não era realmente para o meu campo, né? Então, foi muito um processo de retorno para dentro, entendendo o que que meu corpo está me dizendo, para eu tomar uma decisão pautada no meu discernimento espiritual, pautada na minha sabedoria ancestral, que todo mundo tem, que é a intuição, né? A intuição é de fato uma sabedoria ancestral que todas as pessoas têm. E quando a gente desenvolve o nosso discernimento espiritual, a gente desenvolve também uma maturidade espiritual. Porque o discernimento espiritual, ele está conectado a uma disciplina espiritual, que é importantíssimo da gente ter, né? Que talvez eu colocaria ali como um sexto passo para você entrar, ativar esse discernimento espiritual, né? Então, se você não silencia, se você não escuta seu corpo, se você não escuta seu coração, se você não ouve o campo, se você está desconectada do seu feminino, se você não tem disciplina e intimidade espiritual, você não ativa o seu discernimento espiritual. Então, o que que a gente tem, para a gente caminhar com consciência, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar o nosso discernimento espiritual, para não ser nada por impulso, não ser nada no desespero, ser pautado na consciência, na alma. E a alma, ela não é desorganizada, ela não é eufórica, ela é centrada. E quando você aprende a escutar o seu corpo, aprende a conectar com seus mentores, nada te manipula, porque você começa a prestar muito mais atenção nos campos do que no que está ali falando, né? Na fisicalidade das coisas, né? Então, nada vai te confundir quando você está retornando de volta, mesmo para o seu centro, para o seu coração, né? Para sua alma, de fato, para sua essência. Nada te confunde. Claro que aí a gente tem as crenças adicionadas aí a vida inteira, em níveis genéticos, de medo. Por isso que quando a gente escuta o nosso campo, escuta o nosso corpo, silencia, a gente entende se é medo ou se é, peraí, realmente eu preciso de sentir isso aqui. Então é isso que eu queria passar aqui de mensagem para você hoje, né? Se conecte muito com o seu discernimento, com o seu
corpo, com o campo. Ative muito a sua intimidade espiritual para que você desenvolva discernimento e consciência espiritual. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido aí para você também. Não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal se ainda não foi inscrita, de comentar, de compartilhar com as migas e com os migos que precisam de ouvir essa mensagem aqui também. Te agradeço por ter você aqui no canal. Te espero no próximo vídeo na próxima semana. Namastê!